abra sua Bíblia, por favor. Diácono Davidson, você pega o microfone, por favor. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Hoje, pela graça de Deus, nós estaremos concluindo essa série de mensagens com o tema Por que sofremos? E a conclusão desse livro vai trazer algumas realidades para o seu e para o meu coração. E desde já, peço que você fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra. Jó, capítulo 42. Diácono Davidson vai fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, você pode ouvir a leitura, você pode acompanhar pela tela, desde que você não feche a sua Bíblia depois. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Eu farei perguntas, e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Santa Palavra. E que essa palavra que foi dita hoje, que nunca volta vazia, que ela faça uma verdadeira purificação em nossos corações nessa noite, Pai querido. Que a Tua palavra seja um bálsamo derramado sobre nossas vidas hoje. E que os ensinamentos da Tua palavra sejam um verdadeiro caminho para nossas vidas. Sê conosco, Deus, durante toda essa exposição. E que Teu Santo Espírito nos dê a capacidade de entendermos, ó Deus, e aplicarmos em nossas vidas. É assim que nós te oramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós começamos essa série de mensagens falando sobre um personagem muito conhecido por todos nós, que certamente poderia ser eu ou você. Mas nós estávamos falando sobre Jó. E a Bíblia disse, meus irmãos, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós vimos que a integridade de Jó, da porta para fora, lhe concedeu o respeito de toda a sociedade. O fato de Jó ser um homem reto, isso implicava diretamente o respeito dos seus familiares, dos seus filhos, das suas filhas, da sua esposa, pelo seu próprio marido. O fato de ele ser um homem temente a Deus, diz para você e para mim que Jó era um homem sábio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia também nos diz que Jó era um homem que se desviava do mal, ele vivia uma vida de santidade. E como isso é importante em nossos dias. Vivermos uma vida de santidade, afastando os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos ouvidos e a nossa boca daquilo que desagrada a Deus. Mas tudo isso não impediu que algo acontecesse na vida de Jó. Jó foi acometido, meus irmãos, de uma grande prova. Prova da sua fidelidade a Deus, prova da sua obediência ao Senhor. E numa conversa de Deus com Satanás, Deus disse: está vendo o meu servo Jó? Um homem muito acima da média, um homem que tem a minha admiração, um homem que eu digo que é um homem justo.
Só que o diabo, muito pragmático como é, ele disse: também Deus, tira tudo que ele tem e o Senhor vai ver que ele vai amaldiçoar o seu nome. E Deus permitiu isso acontecer. E Satanás tocou nos bens de Jó a ponto de ele perder todas as suas criações, todos os seus servos, todos os seus filhos e, por tabela, a sua saúde. Mas em nenhum momento Jó abriu a sua boca para blasfemar, para murmurar, para praguejar. O que Jó fez naquele momento foi abrir a sua boca, após ter rasgado suas vestes em sentido de humilhação e de prostração a Deus, raspar a sua cabeça e dizer: Deus deu e Deus levou. Em tudo louvado seja o nome do Senhor. Essa é a atitude que eu e você devemos tomar diante das dificuldades da vida. A esposa de Jó ainda achou pouco e disse: mesmo com todo o sofrimento, mesmo com feridas da planta do pé até a ponta da sua cabeça, você ainda acha motivos para se permanecer íntegro na presença de Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E mais uma vez, Jó, cheio de sabedoria, ele disse: oh, minha esposa, eu estou amenizando, viu, gente? Oh, minha esposa querida, você não está falando muito, você não está entendendo muito bem o que é que você está me dizendo. Nós receberemos o bem de Deus e não vamos receber também o mal? O que é isso? Será que nós somos melhores do que Jesus para receber somente o bem de Deus e não o mal? E olha que Deus não se agrada com o mal, viu? Só que, meus irmãos, o texto disse que alguns meses se passaram, noites de desgraças acometeram a vida de Jó. E lá no capítulo 3, Jó abriu a sua boca e fez um grande desabafo. E Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó não blasfemou, mas Jó reclamou, ele questionou o fato de ter seios que o amamentaram, de joelhos que seguraram o corpo dele. Ele não ficou satisfeito com todo aquele sofrimento. E talvez nesse momento eu e você nos pareçamos mais com Jó, porque é naquele momento de luta, de dificuldade, aonde nós abrimos a nossa boca e muitas vezes apontamos o dedo para Deus e dizemos: tudo que está acontecendo de errado na minha vida é culpa do Senhor Deus. E nesse ponto parece que nós nos parecemos muito com Jó. E aí, meus irmãos, Jó não tinha apenas a esposa. E aí nós começamos a ver que os amigos de Jó, aqueles 3 amigos, assim como a nossa sociedade hoje encara o sofrimento como sendo um castigo de Deus. Aqueles 3 amigos de Jó disseram: Jó, você está sofrendo porque você está vivendo uma vida de pecados. Você é um homem ímpio, você está muito errado. É por isso que Deus, está descendo a lenha em você, está castigando você. E tem mais, Jó, se você estivesse fazendo coisas boas, Deus estava te abençoando. É o que a nossa sociedade pensa, meus irmãos, hoje. Que se nós estamos passando por uma prova, é porque Deus nos castiga. E se nós estamos vivendo na prosperidade, é porque Deus nos ama. Como se Deus fosse bipolar. Coisa que Deus não é. Sofrimento, meus irmãos, minhas irmãs, não tem nada a ver com mero castigo. Ou o fato de você ter uma boa condição financeira não quer dizer também que Deus está só te abençoando. Mais uma vez, se fosse desse jeito, por que é que Jesus sofreu tanto, se ele não tinha pecados? Então Deus não tinha motivos para castigar a Cristo, porque nele não havia pecados. Então de repente surgiu um outro personagem nessa história, um jovem chamado Eliú. E Eliú tinha uma outra visão sobre o sofrimento. A cosmovisão de Eliú era totalmente diferente dos amigos de Jó, porque ele disse: não, Jó, você está errado. Você está sofrendo não somente por causa do castigo, isso é uma outra coisa,
mas Deus está purificando você através do sofrimento, Jó. E meus irmãos, eu estava conversando isso com uma pessoa lá na Vila Vicentina ontem. Sabe uma lição preciosa que nós precisamos carregar em nossas vidas? Não é o fato de você ter mais ou menos idade que vai fazer de você uma pessoa mais ou menos sábia. Sabedoria não está ligada diretamente à idade, mas a sabedoria está ligada ao Espírito Santo de Deus que coloca isso no seu e no meu coração. Então não tem nada a ver com a minha e com a sua idade, mas tem a ver com a capacitação que o Espírito Santo provoca na minha e na sua vida. Eliú era um homem jovem, mas mesmo jovem, ele foi usado por Deus para trazer ensinamentos preciosos para Jó. E um dos ensinamentos que Jó aprendeu a duras penas é que o fato dele ser considerado um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, é que todas essas qualidades, todas essas virtudes fez com que Jó se tornasse um homem orgulhoso. A ponto de o próprio Jó, como nós vimos lá no capítulo 40, ele repreendeu a Deus, ele contendeu com Deus, ele acusou Deus de se estar virando as costas para ele, como se Deus fosse o culpado, como se Deus estivesse descarregando toda a ira dele no próprio Jó. Jó se achava tão bom, mas tão bom, que Deus não tinha o direito de permitir que o sofrimento acometesse a vida dele. E mesmo sendo um homem justo, Jó percebeu que a arrogância, a soberba, pode entrar em qualquer coração, meus irmãos. Crentes ou não, mas o orgulho, ele pode entrar no meu e no seu coração, se eu e você não vigiarmos. Amém, gente? Então, essa lição que Jó aprendeu, nós precisamos ficar alertas, vigilantes, para que isso também não seja uma armadilha para você e para mim, para que isso não vire uma pedra de tropeço para a sua e para a minha vida. Cuidado com o fato de se achar bom demais, crente demais, espiritual demais, porque isso se torna uma armadilha para os nossos corações. Eu queria lembrá-lo das palavras de João Calvino, quando ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Portanto, até mesmo as nossas qualidades podem se virar contra nós. Mas faltava ainda Deus falar com Jó, meus irmãos. E nós vimos no capítulo 38 que Deus falou com Jó. Deus chegou para ele: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? E Deus começou a situar Jó no lugar dele, fazendo perguntas retóricas, do tipo: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu delimitei a terra? Quando eu disse a ela que você começa aqui e termina aqui? Jó, onde é que você estava quando eu coloquei as águas dos mares e eu coloquei uma porta para que elas só estejam indo até onde eu permiti? E nós até falamos, nós temos praias aqui em João Pessoa que as ondas são mais fortes, ondas que são mais tranquilas, mas todas elas só vão até onde Deus permitiu. Deus continuou perguntando a Jó: Jó, se Jó fosse de João Pessoa, Deus ia dizer: Jó, você sabe que aqui o sol, ele gosta de madrugar. O sol chega primeiro aqui, Jó, aqui em João Pessoa. E onde é que você estava, Jó, quando eu quis que o sol de João Pessoa começasse a brilhar lá pelas 5h15, 5 horas da manhã? Jó não tinha respostas. Sabe por quê? Porque essas respostas não são perceptíveis para você e para mim. Deus continuou perguntando mais coisas a Jó. E os animais, Jó? Quem foi que quis dar força para o boi? E as perguntas foram fluindo, até que chegou num ponto que Deus
colocou Jó contra a parede e disse: meu filho, o que é que você pode fazer? Quais são as respostas que você pode me dar? Você não tem essa capacidade, Jó. Assim como eu e você não temos, meus irmãos. E finalmente, depois de toda essa jornada, depois de toda essa narrativa do livro de Jó, hoje nós chegamos neste último capítulo. E esse último capítulo é tão impressionante para você e para mim, porque depois que Deus demonstrou todo o poder e toda a autoridade dele na presença de Jó, falando com Jó dentro da tempestade, Jó agora, ele só tem a fazer o que eu e você também precisamos fazer a partir de hoje, em nome de Jesus, que é quebrantar o nosso coração. Olha aí na sua Bíblia, versículos 2 e 3. Jó agora, ele conversa com Deus, ele vai dizer: Deus, eu bem sei que tu podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Jó percebeu isso, meus irmãos, a duras penas. Ele entendeu que o poder de Deus é muito maior do que o nosso, que a vontade dele é soberana sobre a nossa vontade, que o querer de Deus ele é infinitamente maior do que o nosso querer. E não está em nossas mãos o controle dessas coisas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos dele nunca serão frustrados. Sabe por quê? Porque ele é Deus. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E tudo o que acontece na minha e na sua vida está debaixo da soberania de Deus. Portanto, meus irmãos, isso tem que nos levar a um conhecimento nessa noite. Se Deus está no controle da minha vida, se os planos de Deus não podem ser frustrados, o que é que eu posso fazer então? Descansar e confiar. Descansar e confiar, porque se o plano dele vai se cumprir na minha vida, não tem absolutamente nada que eu faça, não existe nada que eu relute, não existe nenhuma palavra que saia da minha boca que vai impedir que os planos de Deus se cumpram na minha e na sua vida. Oh, meus irmãos, se nós entendêssemos isso, a nossa vida teria um sentido diferente. Se nós entendêssemos que Deus controla a minha e a sua vida, nós brigaríamos menos com Deus, nós apontaríamos menos o dedo para Deus. A gente não brigava nem com galo no quintal, a gente não fazia birra, a gente não fazia isso, bico para Deus, porque a gente faz bico para Deus. Quando Deus faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente briga com Deus. Se Deus é soberano sobre a minha vida, o que resta fazer então é dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade, que se cumpra o teu querer sobre a minha vida, sobre a minha vontade. E Deus, tira essa arrogância, tira essa teimosia do meu coração. Se Deus é soberano sobre a minha vida, sabe o que é que vai adiantar eu dizer: Deus, eu determino, Deus, eu ordeno, Deus, eu não permito? Quem é o homem para questionar a Deus, Elza? Quem é o homem para querer colocar limites no poder de Deus? E nesse ponto, meus irmãos, isso me leva, e creio que leve também os irmãos, a um pensamento sobre aquilo que as pessoas dizem sobre o livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse, se a vontade de Deus vai prevalecer sobre a minha? Que livre-arbítrio é esse que as pessoas acreditam que tem, se Deus é soberano e nenhum dos planos dele pode ser frustrados? A minha vontade tem que ser sempre a vontade de Deus. A minha vontade tem que ser cumprir o querer de Deus na minha vida.
É evidente que nós tomamos decisões porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus, não. Nós tomamos decisões. Você tomou a decisão de estar aqui nessa noite, mas eu creio que foi Deus que te trouxe para cá. E o seu coração se encheu de alegria quando alguém te convidou nessa noite, ou quando Deus disse: o seu lugar hoje é na minha casa para você ouvir a minha palavra. E o plano dele não se frustra, então você está aqui nessa noite, amém? Amém. Então o plano dele não vai falhar. Mas e os meus, pastor? E os nossos? Meus irmãos, os nossos planos, eles estão ou precisam estar submetidos ao querer de Deus. A Bíblia diz que nós até podemos planejar, mas tem que ter permissão de Deus. Porque se não tiver, Ele não vai fazer, Ele não vai permitir, Ele não vai deixar. Então, se eu entendo isso, assim como Jó entendeu, eu posso descansar o meu coração, sabendo que, por mais que eu faça sonhos, desejos, no final das contas, é Deus quem vai governar a minha vida e vai fazer com que a minha vida flua no sentido daquilo que Ele planejou para mim. Amém, gente? Jó estava começando a entender quem é Deus. Tanto que depois ele vai dizer: Deus, tu disseste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimentos? A verdade, Deus, é que eu falei coisas que eu não conhecia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus irmãos, quem sabe como a terra foi feita? Quem viu Deus dizendo: haja luz, e a luz veio a existir? O homem não tem essa capacidade, o homem não tem essa competência. E vejam, é o mesmo Jó que estava contendendo com Deus, que agora está se quebrantando todinho. Esse mesmo Jó que ainda estava doente, Vitor, Diego, Thomas, e que está dizendo: Deus, eu briguei com o Senhor, eu arenguei com o Senhor, eu fiz picuinha, eu acusei o Senhor, eu apontei o dedo, eu reclamei do dia que eu nasci, eu fiquei insatisfeito com os seios que me amamentaram, eu não gostei de terem me colocado na vida, era para eu ter morrido no ventre da minha mãe. Mas tudo isso eu falei, Deus, porque eu estava falando com palavras sem conhecimento. As coisas que o Senhor faz e fez e continuará fazendo são tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, que não cabe a mim conhecê-las todas. Talvez alguém aqui nessa noite tenha se colocado nessa situação, em momentos difíceis demais da vida, momentos complicados demais na vida, nessa caminhada nossa. Tenha dito: Deus, não faz sentido, Senhor. Não faz sentido a vida que eu estou vivendo na Tua presença, ou a vida que eu tenho tentado viver debaixo da Tua vontade. Não faz sentido, porque como é que eu cumpro todo o Teu querer e coisas tão grandes acontecem comigo que eu não sou capaz de identificá-las, ou pelo menos de tentar reconhecê-las. É difícil para cada um de nós, é verdade. Mas quando nós nos deparamos com o poder de Deus, uma cirurgia de catarata, é nada. E a gente volta a enxergar mais, né, Rosiane? Uma gripe se torna nada, porque as medicações curam, Cleide. Uma crise de refluxo, então, a tosse dura até uma noite, mas aí vem o remédio e no outro dia já começa a melhorar. Porque nós não conhecemos, meus irmãos, o tamanho do poder de Deus. Jó não tinha essa percepção. Jó não tinha essa capacidade, porque somos limitados de entendimento.
Como nós abrimos o culto nessa noite, os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são muito maiores do que os nossos. Por isso nós não temos essa de entendermos tudo o que acontece em nossas vidas. É uma situação complexa demais, mas que ao mesmo tempo nos traz realidades. Deus estava trabalhando o coração e a mente de Jó. Jó continuou dizendo: tu disseste, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá, Jó. E sabe qual foi a resposta de Jó? Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes eu te conhecia só de jargões evangélicos. Antes eu te conhecia só de dar a paz de Cristo para as pessoas. Antes eu te conhecia só de cantar louvores a ti. Antes eu te conhecia só de frequentar uma igreja. Antes eu te conhecia somente de ter amizade com pessoas que são comprometidas contigo. Antes eu te conhecia só porque eu trazia um dízimo à tua casa. Antes eu te conhecia só porque um dia eu tive uma experiência contigo. Mas agora, diante do tamanho do teu poder, diante do tamanho do teu conhecimento, da tua soberania sobre a minha vida, Deus, agora eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo na cinza e no pó. Jó estava entendendo agora o que é que Deus faz na vida de um filho dele. Esse mesmo Jó ainda estava com o corpo cheio de feridas. Esse mesmo Jó ainda estava com dores fortíssimas. Esse mesmo Jó ainda estava com aquela esposa que disse para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. Esse mesmo Jó ainda estava sofrendo o luto da perda dos seus filhos. Mas ele disse: Deus, a vida que eu vivi até hoje, sendo um homem justo, íntegro, reto e temente a ti, isso não me fez te conhecer profundamente. Uma coisa, Flaviano Lília, é conhecer de Deus. E você pode conhecer de Deus lendo a Bíblia. E você pode conhecer de Deus ouvindo uma pregação. E você pode conhecer de Deus ouvindo pessoas louvando canções belíssimas, mas você precisa conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, se colocar na presença dele em submissão, reconhecendo todo o poder e autoridade dele sobre a sua vida, reconhecendo que você não é nada sem ele e que a vontade dele vai prevalecer sobre a sua vida e que você precisa tão somente baixar o seu pescoço e dizer: Senhor, que se cumpra a tua vontade em minha vida. Oh, meus irmãos, para quem acha que vida cristã é somente estar na igreja, é porque não teve um encontro com Deus verdadeiro. Quem acha que ter intimidade com Jesus Cristo é somente colocar um adesivo no carro, foi Deus que me deu, ainda não conhece a total realidade de quem Deus é. Deus é muito mais do que bênçãos financeiras. Deus é muito mais do que uma cura física. Deus é muito mais do que um casamento estável. Deus é muito mais do que fazer ações sociais na igreja. Deus era um poder, uma autoridade, uma soberania. Ao mesmo tempo, Deus é de um amor incondicional, a ponto de escolher você antes mesmo da fundação do mundo, escrever o seu nome no livro da vida, mesmo sabendo que você ia reclamar dele, mesmo sabendo que você ia murmurar contra ele, mesmo sabendo que em certo momento da sua vida você iria virar as costas para ele, e mesmo assim ele quis amar você. Mesmo você pecando contra ele todos os dias, ainda assim ele deu o melhor que ele tinha por você.
Ele deu o Filho dele para se entregar por você, para que você tenha não apenas vida, mas vida em abundância. O sofrimento que Jó enfrentou, o sofrimento que eu e você enfrentamos, não se compara às dores cruciantes que Cristo sofreu naquele madeiro. E mesmo assim, Ele não joga na minha, na sua cara todos os dias. Esse é o amor de Deus, que o mundo não conhece. Mas se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você já conheceu. Você já foi abraçado por esse amor. Você é inundado por esse amor todos os dias. E quando você acorda e abre os seus olhos, e você percebe que as misericórdias de Deus estão se renovando na sua vida, você tem motivos para agradecer a Ele. Quando você vai tomar café e Deus coloca comida na sua mesa, você sabe que Deus está cuidando de você. Quando você vai trabalhar e você tem um trabalho porque Deus abriu portas para você. Quando você completa esse mês e traz o sustento para dentro da sua casa e você percebe que Deus nunca te deixou e Ele sempre cuidou dos teus caminhos e da tua vida e da tua família. Então, meus irmãos, conhecer de Deus, até um ateu pode conhecer, e tem muitos que conhecem, mas conhecer o Deus verdadeiro, conhecer o Deus poderoso, o Deus tremendo, que nos amou de forma sobrenatural, de forma incondicional, esses são os que têm intimidade com Deus. Mas há uma lição preciosa aqui, meus irmãos, nessa noite. Se engana quem acha que o livro de Jó é somente sobre um homem que sofreu e sofreu muito. O que Deus estava ensinando a Jó aqui, e hoje nós finalizamos esse ensinamento precioso, é que Deus estava trabalhando, meus irmãos, não era o corpo de Jó, mas era a fé de Jó. O que Deus estava moldando era a fé de Jó. O que Deus estava mostrando para ele é que nós, assim como Jó, precisamos adorar a Deus, não por aquilo que Ele pode proporcionar na minha e na sua vida, mas o motivo da nossa adoração, o motivo do nosso louvor, é pelo fato de quem Deus é em nossas vidas. Nós adoramos a Deus não pelo que Ele pode fazer, ou pelo que Ele já fez, mas adoramos a Deus por quem Ele é em nossas vidas. O que Deus estava ensinando a Jó e para você e para mim nessa noite, é que nós precisamos ser capazes de adorarmos a Deus quando a nossa mesa está cheia, mas quando a nossa mesa está vazia também. Quando os filhos estão saudáveis ou quando os filhos estão doentes. Nós precisamos aprender a confiar em Deus quando as nossas contas estão pagas ou quando elas estão ainda por serem pagas, Saulo. Nós precisamos adorar e confiar em Deus somente em todas as circunstâncias difíceis, inclusive. Porque adorar a Deus no momento bom é muito fácil. Agradecer a Deus quando está assinando o contrato da casa própria, aí é bom. Difícil é adorar a Deus quando a gente mora de aluguel e o dono do imóvel chega, ó, quero minha casa de volta. Você tem 30 dias para desocupar. Difícil é adorar a Deus, diácono Marinho, quando num momento de chuva muito grande, as águas estão escorrendo pela parede a ponto de estragar os móveis. É difícil adorar a Deus quando o filho está correndo para o hospital, desacordado, tendo crise de convulsão, e a nossa fé só pode estar depositada em Jesus Cristo. Porque homens não são capazes de trazer a vida, somente Deus pode fazer isso. Meus irmãos, confiar em Deus vai muito além daquilo que nós raciocinamos. Não é só quando está entubada no hospital com Covid, ou quando os filhos estão longe. É difícil, eu sei.
Mas adorar a Deus é necessário em todos os momentos da nossa vida. E se Deus está permitindo na sua vida, nesse momento, que o sofrimento esteja te purificando, é porque Deus está moldando a tua fé, para que você aprenda a confiar nele em tudo. Aprenda a depender dele em todas as áreas da sua vida. E aqui eu falo para os homens, nós homens, nós temos uma tendência em confiarmos aqui, no bolso. Mas deixa eu dizer uma coisa para nós homens. O Deus que é dono do ouro e da prata, esse Deus que abençoa, ele também pode fechar a torneira. E você vai deixar de confiar nele por isso? E você vai deixar de depender dele porque ele não está abençoando você financeiramente? Irmãs, se a sua confiança, se a sua fé em Deus está firmada somente na sua família, nos seus filhos, no seu marido, na sua profissão, você está se enganando, porque você depende única e exclusivamente de Deus. É somente dele. Lembrem-se, homens, pessoas vão nos decepcionar. E talvez alguém esteja sofrendo essa decepção. Mas os planos de Deus na sua vida, eles nunca serão frustrados. Eles nunca falharão. Porque Deus não volta atrás em suas decisões. E essa lição nós precisamos sair daqui nessa noite, conscientes e orientados que Deus é soberano sobre nossas vidas. E se eu terminasse a pregação aqui, meus irmãos, eu ia sair daqui pulando de alegria. Mas não acabou ainda não. Tem mais um pouquinho. Do versículos 7 e 8, Deus ainda precisava tratar com mais pessoas. Lembra dos 3 amigos de Jó? Aquelas bênçãos que disseram que Jó estava sendo castigado por Deus por causa do pecado dele. E Deus falou para um daqueles homens, disse: olha, eu estou indignado com você. Aquele primeiro amigo de Jó, Eliúde. Eu estou indignado com você, com Bildade e com Zofar, porque vocês disseram coisas do meu servo Jó, disseram coisas a meu respeito que não são verdade. E eu estou indignado com vocês. Portanto, preparem sacrifícios e vocês vão levá-los. Vocês vão oferecer um holocausto a mim. E tem mais uma coisinha. Sabe Jó, aquele que vocês tanto criticaram, ele vai ter que orar por vocês para que eu perdoe o pecado de vocês. A prova de Jó, Cícera, Daniel, Cleide, não tinha acabado ainda não. A prova de Jó permanecia. Porque lembrem-se, o que foi que Jó descobriu que estava dentro do coração dele? Orgulho. E aqueles 3 amigos fizeram bem ou mal a Jó? Pois Deus disse: vocês vão ter que pedir perdão a Jó. E Jó vai ter que perdoar vocês. E deixa eu fazer uma perguntinha bacana aqui para as mulheres, principalmente para as mulheres. Homens que têm um coração mais endurecido, eu estou sendo bem leve aqui. Esses homens que têm um coração meio orgulhoso, são fáceis de pedir perdão, irmãs? É difícil, né? Mas também não é só para homem não, viu? Tem mulher que tem um coração difícil também. E não pede desculpa de jeito nenhum. Corta um dedo, mas não pede desculpa. E Jó estava com o coração orgulhoso. Então Deus queria saber se o arrependimento de Jó era verdadeiro ou não. E essa prova Jó tinha que passar.
Aqueles 3 amigos de Jó foram pedir perdão para ele. Imagina o medo. Depois de terem criticado tanto o amigo, agora tinham lá dizer: Jó, meu irmão, amigão, você sabe, né? A gente falou, mas a gente não falou assim. A gente disse, mas a gente não queria dizer aquilo mesmo que a gente disse. E a gente está aqui para pedir perdão a você, Jó. E Deus disse que só vai perdoar a gente se você também nos perdoar. Eita, aquela pessoa que tem um coração difícil de perdoar nessa hora, hein? E se Jó não tivesse sido quebrantado por Deus, se Jó não tivesse aprendido essa dura lição de quebrantamento diante de Deus, Jó poderia ter dito: ó, minha hora de me vingar é agora, Elisângela. Mas foi isso que Jó fez. Versículo 10, 9 e 10. Jó intercedeu pelos amigos. E Deus perdoou aqueles homens. Assim como Deus quebrantou o coração de Jó, Deus quebrantou o coração daqueles 3 homens também. Talvez o que esteja prendendo você nessa noite seja a falta de perdão. Talvez o que esteja limitando a sua vida nessa noite seja pedir perdão para pessoas que você machucou. Ou de repente, liberar perdão para pessoas que machucaram você. E talvez Deus esteja fazendo essa prova com você nessa noite, esperando que, se você depende totalmente de Deus, você libere perdão ou peça perdão nessa noite. Nós sempre temos pessoas que nós magoamos. E sempre existe um pedido de desculpas que tem que sair da nossa boca e tem que ser liberado pelo nosso coração. E Deus tratou isso no coração de Jó. E meus irmãos, por que eu disse que muitas vezes isso pode estar travando a sua vida? Porque isso aconteceu também com Jó. E as coisas começaram a fluir na vida de Jó a partir daquele momento. Quer ver? Daniel, o que é que diz aí o versículo 12, irmão? Por favor. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jutas de boi e 1.000 jumentos. Meus irmãos, vocês entendem que aquilo que Deus fez na vida de Jó, no final, foi muito, infinitamente maior do que no começo? Vocês lembram quem era o Jó do começo? O homem mais rico do Oriente, mas que tinha um coração rico em orgulho também. E agora, depois de toda essa jornada, de toda essa peregrinação, Deus está abençoando muito mais a vida de Jó. E agora, com o coração quebrantado, dependente de Deus. E tudo aquilo que Deus tinha foi restituído, tudo aquilo que Jó tinha foi restituído pelo próprio Deus. Não que Deus devesse alguma coisa a Jó, mas o que Deus estava mostrando para ele, e está mostrando para você e para mim nessa noite, que as bênçãos de Deus não têm limites. Que a generosidade de Deus é muito maior do que a nossa. Jó tinha 7.000 ovelhas. Deus disse: meu filho, para você saber que eu sou Deus e que eu posso todas as coisas e que nenhum dos meus planos podem ser frustrados, eu vou trazer em dobro tudo o que eu tirei de você, porque eu sou Deus. Todos os animais foram devolvidos em dobro. Lembra aqueles 10 filhos que morreram? Aqueles 7 filhos e aquelas 3 filhas? Deus deu tudo de novo para Jó. E aí eu fiquei pensando, irmãs, a esposa de Jó, mesmo reclamando no ouvido dele, continuou ali, coladinha com ele. E além dos 10 filhos, aquela mulher teve mais 10. Olha aí, Cícera, que beleza. 20 filhos. Recebe, Cícera, em nome de Jesus? Eu tô já profetizando isso para a vida de Lília.
nascer de 2 em 2 agora, todo ano. Oh, Jesus. Manda, Jesus. Manda 2 ainda esse ano, Senhor. Coloca uma gravidez de gêmeos, os primeiros gêmeos da igreja. Nome de Jesus. Para quando for o ano que vem ela ter os 2. E já para o fim do ano o Senhor bota mais 2. Eita glória, Jesus. E haja boi para Flaviano matar e vender. Oh, meus irmãos, a gente brinca, mas as bênçãos de Deus não tem limites, não. As bênçãos de Deus são abundantes. Basta tão somente que a gente creia, que a gente confie, que nós nos deleitemos nele. Para quem acha que bênção, prosperidade é somente dinheiro no bolso, o texto finaliza dizendo que depois que Deus restaurou a saúde de Jó, ele viveu, Vanildo, mais 140 anos. E ele viu até a 4ª geração dele. Ele viu os netos, os bisnetos, os trinetos, os tetranetos. Esse homem foi um homem próspero, porque a sua família foi abençoada, foi cuidada por Deus, e ele conseguiu ver em volta da sua mesa a sua esposa que lhe deu 20 filhos, e os filhos que lhe deram 4 gerações de netos. Você acha que Deus não é soberano sobre tudo e sobre todos? O que aconteceu na vida de Jó, meus irmãos, certamente pode estar acontecendo com a mim e com a sua vida hoje. Mas se Deus está permitindo que você passe por lutas, não ache que Deus está de birra com você. Muito pelo contrário. Entenda que Deus está moldando a sua fé. Que Deus está te ensinando a que você aprenda a confiar em Deus em todos os momentos da sua vida. Para que você nunca se esqueça de que a minha vontade sempre estará submissa à vontade de Deus. Agora, a vontade dele, sim, é boa, perfeita e agradável. Eu finalizo essa mensagem com algumas aplicações sobre todo esse livro de Jó. A primeira, meus irmãos, é que não existe supercrentes. Não é o fato de você ter entregue a sua vida a Cristo que faz de você uma pessoa imune a sofrimentos. Todos nós passamos por agruras na vida. Todos nós sofremos. Mas uma coisa eu e você temos certeza, que durante o sofrimento Jesus vai caminhar conosco, porque Ele prometeu isso. A segunda lição que nós precisamos extrair também desse livro de Jó é que quem são as pessoas que você tem trazido para perto da sua família? Quem são as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa? Porque se forem pessoas como esses 3 amigos de Jó, ei, não traz não. Pessoas que não querem o seu bem. Pessoas que não estão dispostas a caminhar contigo. Pessoas que nas suas bocas só tem palavras de maldição, de morte. Não são pessoas que vão edificar a sua vida, não. Peça sabedoria a Deus para que Ele coloque pessoas ao seu lado que venham edificar a sua vida e não derrubar de vez. Uma terceira aplicação também que nós precisamos extrair desse texto, como eu disse no começo, não é o fato de você ser mais ou mais jovem ou mais velho que vai garantir a você ser mais ou menos sábio. Se você quer sabedoria, peça a Deus, que dá a todos indistintamente. Não tem nada a ver com a sua idade, mas tem a ver com a sua submissão a Deus, com a sua devoção a Deus, com o seu temor e tremor diante do Deus Todo-Poderoso. É pedir que o Espírito Santo de Deus te capacite todos os dias
para que Ele coloque na sua boca a palavra certa no momento exato, para que você seja uma bênção em todos os lugares por onde você andar. A penúltima lição extraída desse texto: Deus fala com você no meio da tempestade, assim como falou com Jó. Deus trata com você no meio do sofrimento. Só que muitas vezes Ele vai falar para você não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Deus colocou Jó no lugar dele. Deus disse: Jó, meu filho, quem é Deus aqui sou eu. Você é criatura, eu sou criador. Você é barro, eu sou oleiro. Fui eu que te fiz, portanto, eu sei o que é melhor para você. E se Deus está permitindo que as provas estejam vindo uma por cima da outra, saiba que a vontade de Deus é que você aprenda a olhar para Ele somente para Ele. E finalmente, a última lição desse livro. Sabe, meus irmãos, a maior vantagem de chegar no fundo do poço. Estava conversando isso com uma pessoa ontem. Sabe qual o único privilégio de nós chegarmos no fundo do poço? É porque quando a gente chega no fundo do poço, nós só temos um lugar para olhar. Sabe para onde é? É para cima. É para Deus. É quando nós quebrantamos o nosso orgulho, é quando nós quebrantamos a nossa vaidade, a nossa arrogância, e aí nós abrimos a nossa boca e dizemos: Deus, eu não estou dando conta mais não aguento mais não, Deus. E aí Deus mostra para a gente que todo o nosso orgulho não vale de nada para Ele, porque Ele é Deus. E os planos dele não serão frustrados em nossa vida. Oh, meus irmãos, aprendamos com o exemplo de Jó. Aprendamos com esse homem que precisou passar por tudo isso para saber que Deus é Deus e nós não somos Deus. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé. Pode encerrar a lição, por favor.